Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing, coworking para médicos. Olá, doutores. Meu nome é Felipe Haberfeld, sou médico neurologista e vim falar com você sobre a experiência do paciente no coworking. Como melhorar essa experiência do paciente. Quando falamos de experiência do paciente, satisfação do cliente, coisas assim, do jeito Disney de atender, nós temos que pensar que tudo começa quando o paciente ele começa a entender que ele precisa de uma consulta médica. E a partir do ponto onde ele entende que ele precisa de uma consulta médica, ele vai buscar marcar essa consulta. E a experiência dele começa ao marcar a sua consulta, ligando para a sua secretária, marcando na internet, marcando pelo WhatsApp. Como é a experiência da marcação da sua consulta? Uma vez feita a marcação, o que eu vejo muito, eu me preocupo muito com a experiência do paciente, uma coisa que eu busco, quero saber mais sempre, é que eu vejo muitos colegas usando o bot, robô, para facilitar a comunicação. No entanto, quando vai para a parte humana, a comunicação é fria, é muito leve, assim, é superficial e acaba fazendo com que o paciente se sinta, às vezes, mal recebido. Esse é o ponto 1 da marcação. Quando nós passamos já da marcação, vamos dizer que o paciente tenha marcado a consulta, esse paciente ele vai ter muitas dúvidas. Como chega no consultório, se tem acessibilidade, se não tem, se esse paciente, se você aceita o plano ou operadora de saúde que ele usa ou não. Todas essas dúvidas, o melhor momento para sanar é no pré-consulta. Então isso deveria estar ou na mensagem de marcar consulta ou nas páginas que esse paciente tem contato com a sua marca. Perfeito? A partir disso, que ele sanou essas dúvidas, você tem que entender que existem questões que são muito importantes. Por exemplo, um médico geriatra, ele tem que atender no local que tem acessibilidade, porque vão vir pacientes que estão fazendo necessariamente, às vezes até circunstancialmente, o uso de cadeira de rodas. Então ele precisa atender em lugar com acessibilidade. Outras questões podem acontecer por exemplo, se você atende num local que é todo automatizado, que não tem ser humano, e vem um paciente com idade mais avançada, que ainda não tem uma educação digital muito, vamos dizer assim, para frente em relação na vida dele, ele ainda não usa muito tecnologia, ele vai ter dificuldade de um totem, ele vai ter dificuldade de interagir com a interface. Então, realmente ter ali uma pessoa pode ajudar. Então, pensando na experiência do paciente, quando a gente fala do paciente, nós centralizamos toda a nossa construção do produto, da carreira, da escolha do consultório para o paciente. É o que a gente chama de mindset centrado no paciente. Então, jeito de pensar, raciocínio, a construção do pensar mesmo, pensando no paciente no centro. O paciente sendo o centro das atenções e o centro das tomadas de decisão para o conforto dele. A partir da consulta, o paciente chegou, ele tem que ser bem recebido. E sendo recebido pela pessoa, ou pelo totem, ou pelo robô, ou conforme você preferir, ele tem que ser recebido de acordo com a experiência que é esperada no consultório médico. Não pode chegar lá e tá tocando música inadequada, ou tá um falatório, uma temperatura muito elevada ali, aquela questão que está desconfortável. Não é legal, A gente sabe que circunstancialmente existem pontos assim que nós vamos trabalhar em lugares assim às vezes, mas falando do consultório, do seu coworking, isso não é o melhor caminho. Então, realmente, pensando na experiência de um paciente no coworking, o melhor é marcar um paciente por vez. Evitar muitos pacientes na sala de espera, oferecer um café para o paciente, mas não apenas oferecer um café apenas, tem que oferecer um café com uma experiência. Aqui se o paciente for diabético, obviamente você não vai fazer isso, mas os pacientes têm uma borda de brigadeiro no café, tem uma água gelada, tem um copo personalizado, tem a experiência, tem um totem para ele carregar o celular, que entre jovens é muito importante, a gente vê muito, não só em jovens, não vou ser etarista aqui, Várias pessoas, eu, por exemplo, preciso carregar o celular toda hora, Então, temos as comodidades necessárias na temperatura adequada, pois sabemos que entre 22 e 26 graus na sala de espera, você tende a ter maior conversão do número de pacientes. Legal? Depois disso, temos a consulta em si, e a consulta centrada no paciente, com o tempo adequado para a consulta, ouvindo o paciente, que inicialmente tem uma fala livre, ele fala sem ser interrompido, construindo o conhecimento do paciente, educando o paciente sobre a doença dele, educando o paciente sobre as tomadas de medida medicamentosas ou não medicamentosas, para que ele tenha um bom resultado daquela consulta.
dando as orientações do pós-consulta. E no pós-consulta perguntando para esse paciente se o remédio funcionou, se ele teve algum efeito colateral, se aquela necessidade de internação hospitalar teve qual foi o desfecho. Tudo isso, pessoal, faz parte da experiência do paciente. Não apenas um consultório lindo, uma música bonitinha tocando. Isso é importante? Mas a experiência do paciente começa no momento em que ele decide marcar uma consulta para você e ela vai, se Deus quiser, continuar por todo o tempo, porque você vai fidelizar esse paciente. Sempre pense o que o meu paciente gostaria na minha sala de espera, como o meu paciente gostaria de marcar a consulta, como eu gostaria de ser atendido e como eu gostaria de ser acompanhado por um médico, como eu me sentiria seguro, porque o médico ele vende segurança para um paciente. Então pense isso para estruturar o seu modo de atender o paciente da melhor maneira e aí sim obter os melhores resultados. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.